Olá, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos começar a estudar sobre juros simples, tá bom? A gente vai aprender a resolver situações, problemas envolvendo esse assunto, tá bom? Gente, mas na verdade o que são juros, né? A gente ouve muito e eu acho que você já tem noção do que são esses juros, né? Os juros, gente, são uma compensação pelo financiamento de uma dívida, tá? Por exemplo, eu peço um dinheiro emprestado ao banco, o banco me dá esse dinheiro, mas em compensação ele ganha um juros em cima desse dinheiro, né? É como se eu estivesse pagando porque ele me emprestou, tá bom? Então, isso são juros. Agora, para a gente determinar o valor desses juros, a gente precisa saber alguns detalhes, que são eles: a taxa percentual de financiamento, ou seja, uma taxa que eu vou pagar durante um determinado tempo, pode ser um mês, um ano, né? Então, e o tempo de duração desse meu financiamento, tá? Então, eu preciso saber essas duas coisas para eu poder saber qual vai ser o juro. Existem dois tipos de juros, pessoal. Existem os juros simples e os juros compostos. Normalmente, os bancos, né, utilizam os juros compostos, mas hoje nós vamos estudar sobre juros simples, né, por eles serem mais fáceis. Os juros simples, pessoal, eles são calculados em relação ao valor inicial, ou seja, ao capital inicial. O valor dos juros é constante a cada período de tempo, ou seja, todo mês eu vou pagar uma quantidade de juros igual. Então, se eu passar 12 meses, cada mês eu vou pagar o mesmo valor. Os juros compostos, não. Esse valor ele sempre vai aumentando, né? Então, eu vou mudando o meu juros do mês, tá certo? Então, vai sempre mudando esse valor nos juros compostos. Hoje nós vamos ver os juros simples. Vamos ver aqui um exemplo. Levi financiou R$ 2.000 com taxa de 3% de juros simples ao mês. Qual será o montante? Ou seja, o montante vai ser o valor financiado mais os juros, né? Ou seja, o valor total que ele vai pagar da dívida que terá ao final de 3 meses. Então, no primeiro mês, gente, a dívida dele vai ser de R$ 2.000, né? Então, os juros pagos no mês, ele vai ser de R$ 2.060, porque ele vai ter que pagar R$ 2.000 mais R$ 60 de juros, tá? Por que R$ 60, né? Porque é a taxa de juros por mês. A taxa não é 3%? Então, 3% de 2.000 vai dar 60. Então, ele vai pagar R$ 2.060 se ele tivesse pedido para pagar só no mês. No outro mês, passou-se mais um mês, ele vai pagar mais R$ 60. Então, fica 2.120. No outro mês, passou-se mais um mês, ele vai pagar mais R$ 60. Então, ele vai pagar um valor de R$ 2.180. Como vocês podem perceber, pessoal, a cada mês que passa, ele paga R$ 60. É fácil, né, ver isso nos juros simples. Então, ele pediu R$ 2.000, ele tem que pagar esses R$ 2.000 mais 3% a cada mês. E 3% é R$ 60, então ele tem que pagar a cada mês R$ 60. Se ele passou 3 meses para pagar, então ele vai passar R$ 2.180, tá bom? Mas, tia, tem uma formulazinha simples para me calcular isso aí? Tem sim. Você vai lembrar dessa fórmula. J é igual a CIT. Quem é J? É os juros, tá? Quem é C? Vai ser o capital. O que é o capital? É o valor que eu emprestei. No caso lá do exemplo, ele emprestou R$ 2.000, tá? Então, esse é o capital. Qual é a taxa? Né? A taxa, aquela taxazinha. O tanto de juros que eu vou pagar. 3%. E o tempo é o tempo que vai durar esse empréstimo. Como a taxa ela é dada em porcentagem, né? Eu também posso escrever a fórmula assim, né? CIT dividido por 100, tá? Por causa que a taxa ela sempre vai dar em porcentagem. Outra coisa que eu queria observar para vocês, gente, é que a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Se eu estou dizendo que a taxa é paga por mês, o meu tempo deve estar em meses.
Pessoal, o montante, tá bom? Vai ser o meu capital, ou seja, o tanto que foi emprestado, né? Mais os juros, ou seja, mais o tanto que eu paguei, né? A mais. Então, o montante vai ser o capital mais juros, ou seja, C mais J. Então, eu posso substituir esse montante na expressão, tá? Então, a minha expressão, ela vai virar essa, tá bom? O montante vai ser igual ao capital vezes, aí abre parênteses, 1 mais I, né, que é a taxa, vezes o tempo, tá bom? Ou então, você pode calcular os juros separado e depois somar com o capital. E aí, você vai encontrar o montante, ou seja, o tanto, o valor total que eu vou pagar a essa pessoa que me emprestou. Vamos ver aqui esse exemplo para clarear as ideias da gente, né, de vocês. Uma pessoa empresta 5.000 reais a uma taxa de juros simples de 3% ao mês durante um período de 1 ano. Quanto receberá de juros? Pessoal, a primeira coisa que nós temos que ver aqui é identificar o que é o que, tá? Primeiro vamos identificar o que é o capital. O capital é o valor que é emprestado. Nesse caso aí é 5.000. A taxa, agora vamos encontrar a taxa, né? A taxa de juros, tá? Tá bem aí, é 3% ao mês. E o meu tempo, né? É um período de 1 ano. Mas aí temos um problema. Por quê? Tá? Esse meu período, né? O meu tempo tá em ano, né? Tá em 1 ano. E a minha taxa, ela está em mês, tá bom? Para resolver isso, gente, eu tenho que transformar esse meu tempo, esse meu período, em meses, né? Então, ao invés de eu colocar 1 ano, eu vou colocar 12 meses, que é a mesma coisa, né? Então, eu tenho que coincidir a taxa está em mês, o meu tempo também tem que estar em mês, tá bom? Tem que estar igual. Então, vamos resolver isso colocando os valores na fórmula, que vai ficar J vai ser igual a 5.000 vezes 3, que é a taxa, vezes 12, que é o tempo, dividido por 100, né? 100zinho aí da taxa, 100 da porcentagem, tá bom? Realizando essa conta, eu vou obter que o meu juros vai ser R$ 1.800. Então, esse é os juros, tá bom? Dessa questão. Os juros é o quê? É o valor todinho que ele vai pagar? Não. Os juros é só o que ele vai pagar a mais. Ele vai pagar 1.800 mais 5.000 reais, tá? Temos esse outro exemplo aqui, ó. Um investidor quer aplicar 30.000 reais por 8 meses a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Quando tem AM, é ao mês, tá bom? Quanto receberá no final desse período? Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, tá bom? Onde tem o C, eu vou colocar o capital, né? Que é 30.000, é o tanto que está emprestando. Onde tiver o I, eu vou colocar a taxa, que nesse caso é 2%. Ó, nesse caso tá combinando, ó, tá? A taxa tá em mês e o tempo tá em mês. Então, não preciso fazer nada, posso calcular com esses valores, tá? O meu juros, se eu colocar aí na fórmula, tá? Eu vou obter que o meu juros vai ser 4.800. Essa é a resposta à pergunta? Não. A pergunta tá querendo saber, ó, quanto receberá no final desse período. Ou seja, o quanto esse investidor vai receber, o valor total. O valor total é o montante. Para descobrir isso, eu tenho que somar o meu capital com o meu juros. O meu capital é 30.000 e o meu juros é 4.800. Eu somando isso vai dar 34.800. Ou seja, esse investidor vai receber no final desse período de 8 meses um valor de R$ 34.800, tá bom? Agora vamos para a atividade de hoje. Vocês irão responder, pessoal, essas questões que estão no slide a seguir. Todas essas questões são de juros simples. Aí você vai ver o que cada uma está pedindo, vai tentar relacionar os tempos, né? Ver se está concordando. E aí você vai encontrar o que a questão quer.
Não esqueça de ver o que ela quer e não esqueça dos cálculos.